Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Formação dos seres vivos. Questão 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então seres vivos apropriados ao estado do globo. Questão 44. De onde vieram seres vivos para a Terra? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente e de inércia, como as crisálidas e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres vivos de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido, no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, esperando a formação da Terra, para começarem nova existência em um novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Porque não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais, que só se desenvolvem a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, a se exercer sobre mundos infinitos, por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Questão 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. Questão 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara do limo da terra. Questão 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos da terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Questão 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. Deus fez o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos.